Olá pessoal, eu sou Rafael Santana e este é mais um vídeo do canal Livro na Veia. Demorou, mas finalmente chegou o dia de a gente conversar sobre um livro que eu já vou dizer para vocês que eu amei essa história. Olha, já está entre os 10 melhores livros do ano, tenho certeza. Eu estou me referindo ao livro Salem, de Stephen King. Olha, que leitura prazerosa! Foi sofrido ler alguns trechos aqui, algumas situações que vão rolar ao longo do livro, mas que leitura maravilhosa, gente. Olha, Stephen King, você estava de parabéns quando escreveu esse livro. E que evolução, né? Porque Carrie a Estranha não é mal escrito, mas tudo que ele não conseguiu fazer em Carrie a Estranha, ele conseguiu fazer aqui nesse livro. A construção do suspense, o vilão da história, os protagonistas também, o mocinho, né, do livro, o Ben Mears e também o Mark Petrie. Olha, o Matt também, né, como me esquecer do Matt, um personagem também incrível que eu sofri bastante, né, não vou dizer porquê, mas olha, gente, que leitura maravilhosa. Antes de falar para vocês por que esse livro aqui é incrível, deixe eu perguntar. Você já se inscreveu aqui no canal? Não? Então se inscreva agora aqui no Livro na Veia, porque além de ler a obra de Stephen King, eu me comprometi a ler todos os livros dele, tá? Além disso, eu também estou lendo a obra completa de Agatha Christie. Em breve teremos vídeo do terceiro livro dessa autora fenomenal. E também leio livros de suspense, terror, aventura, fantasia, ficção científica. Volte e meia aparece um drama por aqui também. Então, se você gosta desses gêneros, tem que ser inscrito ou inscrita aqui do Livro na Veia, tá? Para você acompanhar as minhas opiniões e também ter várias opções de leitura incríveis para adicionar nas suas listas de leitura. E se gostar dessa resenha, deixe o seu like aí no vídeo e também comente o que você achou do livro, o que fez Salem se tornar uma das suas leituras preferidas ou não. Diga também aí nos comentários se você não tiver gostado do livro, o que te fez não gostar dele, certo? Quero saber a sua opinião. Mas vamos lá, eu vou entregar o mínimo possível sobre essa história, tá? Porque é um livro de suspense barra terror que tem inúmeras reviravoltas. Várias coisas acontecem aqui nessa história. Uma coisa que você pode ter certeza é que você não vai sentir monotonia lendo Salem. Dentre os personagens principais do livro, que são muitos, tá? Tem pelo menos uns 10 aí que são os mais relevantes, fora uns 30 que são os secundários, né? Os personagens ali coadjuvantes. E eu não memorizei o nome de quase nenhum deles, porque são muitos, né? Durante a leitura que eu fiz nas minhas idas e vindas do trabalho, quando aparecia um personagem que tinha aparecido há muito tempo na história, e aí ele aparecia de novo, eu pensava assim, peraí, quem é essa pessoa? Quem é essa criatura? E aí depois que voltava na memória de que personagem a história estava se referindo. Porque tem muitos personagens aqui, tá? Isso eu já vou contando pra você. Mas os dois personagens mais importantes, entre os bonzinhos, né, da história, são o Ben Mears e o Mark Petrie. No início do livro, a gente conhece um homem e um menino. Eles estão vivendo em uma região ali perto, que faz fronteira com o México, uma região dos Estados Unidos que faz fronteira com o México. Não lembro exatamente agora qual é o nome da cidade. Acho que é Los Zapatos, alguma coisa assim. E eles estão a caminho de uma cidade, uma cidadezinha, bem no interior ali do estado do Maine. Uma cidadezinha que, segundo as informações do início do livro, meio que se tornou uma cidade fantasma, porque literalmente todos os seus moradores desapareceram. Os poucos moradores que foram encontrados, tanto pela polícia quanto por jornalistas e tudo mais, não querem falar sobre a cidade. Foram embora dela e nem querem lembrar que ela um dia existiu na vida deles. Então alguma coisa, algum mistério há por trás dessa cidade, que muitas pessoas dos arredores consideram como uma cidade assombrada. Estou me referindo a Jerusalém Slot, que na verdade, na maioria das vezes, é chamada apenas de Salem, que seria uma abreviação de Jerusalém. Esse personagem, que é o personagem principal, o protagonista, o Ben Mears, ele é escritor. Ele já possui uma carreira razoavelmente estabelecida, ele já tem alguns livros de sucesso, e ele está escrevendo uma nova história. Ele decidiu voltar para a cidade onde ele passou a infância dele, que é essa cidade, Salem, para meio que se inspirar em alguns elementos dessa cidade e ter então a sua nova história, o seu novo livro.
Só que, além da inspiração, ele meio que também quer fechar algumas lacunas que há no seu passado. Lacunas bem assombrosas. Há uma casa nessa cidade, em Salem, que é a Casa Marsden. Essa casa, ela fica no topo de um monte e ela meio que é quase uma imperatriz diante da cidade. Ela meio que reina em Salem. Ela tem uma certa imponência e transmite uma aura meio macabra, digamos assim, independentemente do que aconteceu ou não por lá, nos arredores de lá. E essa casa, ela pertenceu a um homem tenebroso que fez coisas tenebrosas dentro dessa casa. Não vou dizer aqui quais, né? Tanto para não entregar spoilers para vocês, quanto para não ser bloqueado pelo YouTube, né? Porque se eu for citar tudo o que acontece aqui nesse livro, o YouTube não vai gostar muito, não. Porque são coisas terríveis. Coisas horríveis, funestas aconteceram nessa casa Marsden. E ela meio que se transformou numa lenda urbana ali de Salem. Se tornou uma espécie de mansão assombrada, um lugar que ninguém quer chegar perto. Porém, crianças, né, meninos principalmente, adoram fazer coisas idiotas, né? E aí o Ben, quando era garoto e ainda vivia nessa cidade, ele aceitou um desafio de ir até a casa Marsden, entrar lá e pegar algum objeto de lá. Se eu não me engano, esse objeto é um globo, desses globos de Natal que tem um enfeitezinho e tipo uns flocos que quando você sacode ele se espalha e fica como se fosse uma neve, pairando ali dentro do globo. Se eu não me engano, esse foi o objeto que ele pegou lá nessa casa. E aí, ele entrou na casa e encontrou coisas não muito agradáveis lá dentro. Uma dessas coisas foi um homem, numa situação assim, né, pendurado. Vocês já devem imaginar como, né? Teoricamente, esse homem deveria estar morto. Mas, quando o Ben Mears, criança, se depara com esse homem homem pisca para ele. Ele abre os olhos. E aí, essa visão de um homem enforcado, que deveria estar morto, né? Olhando para ele, se tornou assim um trauma da infância do Ben Mears. Tanto que depois que ele foi embora de Salem, ele e a família, ele nunca mais pôs os pés lá. Até essa decisão de escrever um livro lá e de se inspirar, inclusive, nessa casa Marsden. E ele meio que tem suspeitas de que existe uma força maligna ali naquele lugar. Há alguma coisa macabra ali, alguma coisa sobrenatural. E ele quer meio que colocar um ponto final nessa mancha, né, nessa marca do passado dele, essa marca sombria do passado dele. O comecinho do livro nos indica, já mostra pra gente que coisas horríveis vão acontecer nessa cidade aqui. Porque não é normal os moradores de uma cidade inteira, né, mais ou menos 1.300 habitantes, desaparecerem. Alguma coisa ruim aconteceu aí. E aí o Ben e esse menino, que mais tarde a gente vai descobrir que se chama Mark Petrie, eles voltam para Salem, porque eles precisam fazer algo lá. Eles precisam colocar um ponto final em alguma coisa que ficou pendente ali naquela cidade. Só que essa situação do Ben com o Mark acontece depois dessa primeira situação, do Ben voltando para a cidade para escrever o seu novo livro ali em Salem. Ele inclusive se hospeda num hotelzinho barato ali, numa espécie de pensão, comandado por uma mulher chamada Eva, que é viúva, e que tem umas relações ali, né, meio controversas, com um faz-tudo, né, um homem que é meio que um faz-tudo ali para ela, que faz afazeres domésticos e tudo mais, conserta coisas ali, faz pequenas tarefas para ela. Ela inclusive perdeu um marido, ele trabalhava numa serralheria. Eu não lembro agora se foi na época do incêndio, que teve um incêndio em 1951, na cidade de Salem, que devastou boa parte da cidade e quase pôs fogo, né? Quase devastou a serralheria do esposo dessa personagem, da Eva. Mas, indo em frente na história, ela agora é dona de uma pensão e que tem quartos ali, né? Como se fosse um motel de beira de estrada. Não um motel como é aqui no Brasil, tá? É motel como é nos Estados Unidos, tá? Onde as pessoas vão para dormir. E às vezes ficam ali por alguns dias e tudo mais. O Ben, ele aluga um quarto ali, ele fica ali por um tempo para poder escrever o seu livro. E nessa estadia, e nessa nova vinda dele para Salem, ele meio que já é observado pelos moradores da cidade. Tanto pelo fato dele ser um homem razoavelmente famoso e bem-sucedido, né? Um escritor com um sucesso considerável, quanto também pela questão de ter uma pessoa nova na cidade. Uma cidade onde
quase nada acontece. Se alguém solta um pum ali em Salem, é uma novidade. Então, ter um homem de outro lugar, mas que já morou ali escrevendo um livro e tudo mais, é um evento ali em Salem. E uma das coisas que acontece com o Ben, assim que ele chega à cidade, é se deparar, né, ver a imagem da casa Marstein, aquela casa que o assombrou, né, em seu passado, na sua infância. E ele, assim que bota os olhos naquela casa, ele sente que tem alguma coisa errada ali. É como se a casa tivesse uma alma, uma aura, uma vida. E emanasse, né? Transmitisse medo, transmitisse sensações terríveis. O mal habita ali, naquela casa. Disso o Ben tem certeza. O Ben precisa fazer várias pesquisas a respeito de Salem e também da Casa Marstein, dos antigos moradores dela, para se basear nas informações que ele vai usar no seu livro. E ele vai à biblioteca da cidade, a Biblioteca Pública de Jerusalém Slot, e ele, inclusive, frequenta bastante essa biblioteca, ele faz várias pesquisas, vê ali diversos livros, diversos jornais e tudo mais. E numa dessas idas a essa biblioteca, ele conhece uma jovem chamada Susan, que estava lendo um livro dele. Ela é fã dele. E eles logo se aproximam. Não apenas numa amizade, mas sim numa relação amorosa. Eles começam a namorar, a sair juntos. Ela, inclusive, havia terminado um relacionamento com um homem chamado Floyd Tibbets, que aparentemente não sabe que ela está numa nova relação com um outro homem. E os pais dela, o Ben chega a ir na casa dela para conhecê-los e tudo mais. A mãe dela, uma mulher bem ranzinza chamada Anne, não vai com a cara do Ben, porque ela acredita que ele só quer usar a filha, só quer se aproveitar dela, uma jovem bonita e tudo mais, né, carismática. E depois, quando ele terminar de escrever o livro, ele vai embora, de volta para a cidade grande, e vai se esquecer dela. O pai da Susan, ao contrário da mãe, tem um pouco mais de carisma pelo Ben, né? Ele se aproxima um pouco mais dele, ou trata de forma melhor. E essa relação vai se desenrolando ao longo do livro. Outros personagens vão aparecendo, vão sendo mostrados. Tem diversos personagens aqui ao longo da história. E o capítulo 3 do livro, que começa ali na página 58 dessa edição, que eu tenho aqui, ele apresenta diversos desses moradores de Salem. Tem inúmeros personagens que vão aparecendo aqui. Alguns são, né, carismáticos, gente boa. Outros são pessoas terríveis, tenebrosas. Tem uma personagem aqui, que eu não vou lembrar agora qual é o nome, mas ela é uma jovem que é mãe de um bebê e ela trata esse bebê da forma mais terrível possível. Inclusive, o destino desse bebê é um dos mais macabros do livro. Eu sofri por causa desse bebê, tadinho. Tem outros personagens aqui também que vão ganhando mais relevância conforme as páginas vão, né, sendo viradas, conforme a história vai se desenrolando. Tem um encrenqueiro aqui, que eu não lembro agora se o nome dele é Roger. É um garoto, né, da escola que peitou o Mark. O Mark também é novato ali em Salem. Ele e os pais se mudaram para lá há pouco tempo. E ele é novo no colégio e esse encrenqueiro tenta, né, fazê-lo de saco de pancada, tenta humilhá-lo. Só que o Mark, na sua primeira aparição na história, já mostra a que ele veio. Ele põe esse encrenqueiro, né, para correr. Ele revida, ele dá quase uma surra nesse encrenqueiro. E ali você já ganha o respeito do personagem, né? Na verdade, o personagem já ganha o nosso respeito. Tem um médico na história chamado Jimmy, que vai se tornar relevante. Tem um padre, o padre Callahan, que também vai ser um personagem muito importante aqui. E tem uma família, que é a família Glick. E pensa numa família azarada. Olha, também sofri com esses personagens. É uma família, um casal com 2 filhos. Um deles é o filho mais velho, que se chama Danny, e tem um filho mais novo, que se chama Ralph. Numa determinada cena aqui do livro, esses 2 irmãos, o Ralph e o Danny, saem mais ou menos ali no comecinho da noite para irem até a casa do Mark. Esse Mark, esse garoto, ele coleciona artigos relacionados a monstros, a personagens monstruosos de filmes de terror e tudo mais. O Drácula, o Frankenstein, esses personagens assim. E aí eles iriam até lá para ver esses bonequinhos, né? Ver essa coleção. O Mark e o Danny se conheceram na escola, se tornaram amigos e eles moravam razoavelmente próximos. Eles só precisavam cruzar um bosque, uma espécie de floresta, que era um atalho ali, para chegar até a casa do Mark. Só que aí, no meio do caminho, algo horrível acontece. E aí é só ladeira abaixo nessa família, tá?
Não vou dizer o que para vocês, né, sofrerem o mesmo impacto que eu sofri. Mas pensa numa família azarada. É essa família Glick. E além do Ben Mears e da família Petrie, que é a família do Mark, há também um outro morador novo na cidade. Um homem bem estranho, bem excêntrico, chamado Sr. Straucher. É Straker, Rafael. A pronúncia é Straker. Ele está ali, a princípio, para adquirir a casa Marston. Olha só, hein? De todas as casas que ele poderia comprar, logo essa casa que teoricamente é amaldiçoada, né? É assombrada. Ele compra essa casa, a casa Marston, a famosa casa Marston, e também uma loja que está acoplada a ela. A ideia é criar uma loja ali de artigos antigos, de antiguidades, de móveis e objetos antigos. Ali, muito tempo atrás, funcionou uma lavanderia. E aí essa loja passa por algumas reformas e vários objetos antigos, né, de vários lugares do mundo, vão chegando aos poucos para serem vendidos nessa loja. Esse Straker, ou Straker, né? A escrita é Straker, mas tem gente que lê Straker, lê Straker, tanto faz. Ele trabalha para um homem chamado Sr. Baylor. De novo, Rafael, errando a pronúncia do nome dos personagens. É Berlow. Berlow. Esse youtuber de livros não é mole não, né? E esse homem é bem misterioso. Ninguém, por enquanto, né, até um certo ponto do livro, viu ele, sabe quem ele é, como ele é. Só sabem que ele é muito rico, né? E ele está em Nova York, teoricamente, cuidando dos negócios dessa nova loja que ele vai montar aqui em Salem. E o Straker é meio que um faz tudo para ele. É ele que está resolvendo tudo ali na cidade, né? Toda a questão da compra, da criação, né, da abertura dessa loja, e ele que está tendo contato com os moradores. Como eu falei para vocês, é um homem bem estranho, com uma aparência bem sinistra, mas ao mesmo tempo é um homem que tem uns ares, né, meio sedutores, é um homem agradável, educado, né, que sabe se portar, apesar de ser meio excêntrico, assim, meio sinistro, né, razoavelmente sinistro. Esse Straker, o Ben Mears e o Mark Petrie serão os personagens mais importantes aqui dessa história. Eles são a base do livro Salem. E o que eu posso dizer para vocês é que depois de um certo acontecimento com um dos filhos dessa família Glick, que eu já comentei que é só tragédia que essa família vai viver, vou contar, tá? Vou contar esse spoiler, porque é bem no início da história que isso acontece. O Ralph, durante essa ida pelo bosque até a casa do Mark, o Ralph vai desaparecer. Eles vão, o Ralph e o Danny, enquanto eles estavam caminhando ali, eles, por algum motivo, começam a falar sobre fantasmas. E aí eles começam a pressentir, né, a sentir uma presença estranha, uma presença opressora, maligna ao redor deles. E aí acontece de o Ralph simplesmente desaparecer. Alguém atacou o Danny, o deixou desacordado, e com marcas no pescoço, 2 furos no pescoço, e o Ralph desapareceu. A princípio, as pessoas, né, a polícia e os demais moradores da cidade acreditam que foi um pervertido, que foi algum maníaco sexual que fez isso com eles. Só que aí, conforme os dias vão se passando, e tem toda a questão do desaparecimento, o garoto não é mais visto na cidade, mas o livro tem uma cena que mostra qual foi o destino dele, e um destino nada bom, em um cemitério. E aí o irmão mais velho, que foi o que sobreviveu a essa espécie de ataque, ele começa a ter uma espécie de doença, uma anemia muito profunda. E ele acaba morrendo. Só que aí tem o enterro dele, acontece o enterro dele e tudo mais. E o cara que trabalhava ali cuidando do enterro, se eu não me engano o nome dele é Mike, ele trabalha ali auxiliando no velório, no sepultamento, né, das pessoas que falecem ali na cidade. Trabalha então no cemitério de Salem. Ele meio que fica por último ali para meio que tapar de volta o buraco onde foi colocado o caixão desse garoto, né, do Danny. E ele, vozes dizem na mente dele que o Danny está com os olhos abertos, que ele ainda está vivo dentro do caixão. E ele, o Mike, meio que começa a tirar a terra do buraco, a terra que ele havia jogado lá, para ter certeza. Vou abrir o caixão para ter certeza que o garoto não está vivo, né? E quando ele abre o caixão, não é que o Danny está com os olhos abertos? E é a partir dessa cena, tem outras cenas também tenebrosas ao longo do livro antes disso,
mas é a partir daqui que a gente tem certeza do que está acontecendo aqui em Salem. Vocês que são fãs antigos do Stephen King e que provavelmente já leram esse livro, sabem que muito tempo atrás ele foi publicado com o título A Hora do Vampiro, que meio que já dá um spoiler do que, né, a gente tem a encontrar nessa história. Eu acho que trocar o título para Salem dá uma espécie de ambiguidade, a gente não sabe a princípio se está lidando com um bruxo ou, né, conforme a história vai se passando, com um vampiro de fato. Salem, ele passa essa ideia assim de algo macabro, algo sinistro, mas não afirma logo de cara do que se trata a história. E quando a gente descobre que a cidade aos poucos está sendo infestada por criaturas bem das trevas e que a situação vai se tornando cada vez mais tensa e irreversível, no sentido de que vai dar ruim nessa cidade e para os moradores dela, né, os muitos moradores dela que a gente vai conhecendo ao longo do livro, vai criando uma tensão dentro da gente, vai fazendo a gente ter certeza de que o final desse livro não vai ser muito feliz, não. Mas não direi mais nada para vocês, porque eu adorei essa experiência de leitura. Foi um livro assim que eu não tinha tantas expectativas e tudo mais, eu tinha pouquíssimas informações a respeito desse livro. Então eu cheguei nesse livro sem nenhuma informação dele, sem ter ideia de o que esperaria desse livro. E foi uma experiência muito boa, tá? Inclusive eu recomendo que você, quando for ler Salem, se você nunca leu, tente ter o mínimo de informações sobre essa história, tá? No caso, você está vendo essa resenha, deixa para ler bem daqui a um tempo, depois que você esquecer tudo que eu falei aqui, porque vale muito a pena pegar essa história para ler sem saber de quase nada do que ela trará para você. Porque aí vem as informações, vem as reviravoltas, os acontecimentos, tá? Eles virão com muito mais impacto, com muito mais emoção. Eu li esse livro no finalzinho de 2023, mas não consegui gravar vídeo, assim, postar o vídeo a tempo, né, do ano terminar. Então se tornou meio que uma leitura de 2024, tá? Oficialmente em 2024 e não 2023. E eu já estou meio que tentando segurar a ansiedade, porque o próximo livro do Stephen King, seguindo a ordem cronológica dos lançamentos dele, que eu terei que ler, é nada mais que O Iluminado, que é um livro dele que eu já li há algum tempo atrás. Vai ser uma releitura, então, e eu adoro aquele livro. Então não sei, né, depois dessa releitura, qual dos dois que vai estar em primeiro lugar. Por enquanto, no ranking dos livros do Stephen King, Salem está em primeiríssimo lugar, tá? Carrie a Estranha não é nada perto desse livro aqui. Então é isso, pessoal. Já falei pra caramba, não vou contar mais nada sobre o livro, senão eu vou começar a entregar spoilers demais pra vocês, e eu não quero que vocês recebam spoilers, os mais tensos, né, pelo menos, dessa história, não. Quero que vocês cheguem, né, abram essas páginas e vão desbravando elas, sem saber de nada do que aconteceu, porque vale muito a pena. Cada surpresa, cada acontecimento, cada reviravolta que a gente vai encontrando aqui. E é isso. Já falei demais. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado da resenha de Salem. É um livro que eu indico para todo mundo que é fã de suspense ou de terror, tá? Ou dos dois. Fica aí então essa leitura, esses comentários sobre esse livrão do Stephen King. Livrão em todos os sentidos, tá? Tanto pelo tamanho, porque ele tem quase 500 páginas, quanto pela qualidade. É um livrão dos bons. A gente se vê então no próximo vídeo aqui do Livro na Veia. Tchau!